Salve pessoal, bom dia, espero que todo mundo esteja bem, eu estou bem, graças a Deus. Papo Estrategista hoje num formato diferente. Papo Estrategista hoje eu tenho aqui uma bancada com duas pessoas que têm uma importância muito grande dentro do processo de crescimento do nosso negócio e cada vez mais, claro, todo mundo, mas esse departamento cujos alguns dos seus representantes estão aqui comigo e vamos compartilhar com vocês conhecimento naquela mesma perspectiva, pessoal. Trazer um conhecimento daquilo que dá resultado, trazer um conhecimento daquilo que você pode crescer, que você pode aplicar no seu negócio e da mesma forma que nós crescemos, temos resultado, eu quero que todos que são nossos alunos também tenham. Eu gosto de falar, antes de dar o bom dia, que para ser considerado nosso aluno, você precisa estar inscrito no canal. Por que eu reforço isso? Porque eu sou um exemplo das pessoas que acompanham, mas não seguem. E seguir o canal é fundamental para dar relevância para o nosso conteúdo e cada vez mais nós termos pessoas aqui conosco. E nesse ecossistema, nesse ambiente de cada vez mais crescermos juntos e também gerar negócios juntos. Então, se você não é inscrito, clica aqui no botão se inscrever, deixa o like, compartilha essa live no grupo da faculdade, no grupo do trabalho, ou seja, vamos ajudar o máximo de pessoas possível. Bom dia, Teixe, nosso menino das picapes, o cara aqui que comanda toda essa bagaça aqui, é praticamente o nosso Teixalock, olhando daqui. Bom dia, Teixe. Bom dia, doutor. Bom dia, pessoal. Tudo certo? Tudo certo, tranquilo. Legal. Doutor, hoje é o dia... Hoje é o dia? Hoje é o Dia Nacional da Língua Portuguesa. É isso? Olha, o Dia Nacional da Língua Portuguesa. Então nós temos uma responsabilidade muito grande aqui de não falar problema, não falar nós vamos, nós vai. Hã? Dia do design gráfico. Ó, design gráfico. Nós temos designs gráficos aqui, não temos? Quem são? É o Jordan, Miguel e o Matheus. Jordan, Miguel e Matheus, além de todos os designers, parabéns. Bom dia, Tihai. Bom dia, doutor. Tudo certo? Tihai hoje deu ar da graça aqui, né? Veio nos brindar com a sua ilustre presença. Legal. Vai me ajudando aí. É... Gabriel, aqui o pessoal. Ele não conseguiu falar. Ele tá nervoso. Legal, pessoal. A gente marcou faz um mês que o Tihai tá aqui hoje, sabia? É? Tem que achar na agenda dele. O Tihai agora, cara, é um rockstar, é outro nível, é difícil. Ele, o diretor Tigrinho, então, nem se fala. Esse aí sumiu, tem uma placa de procura-se. Bacana, pessoal, eu estou aqui com o Alisson. Alisson, bom dia. Bom dia, Marcos, tudo certo? Legal, bem-vindo. Giovanni também. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Pessoal, hoje nós estamos aqui com alguns dos representantes do nosso time de tecnologia e não tem como não falar, principalmente, que nesses próximos Papo Estrategista, cada vez mais eu vou falar sobre perspectivas para 2025. Você que me acompanha desde o ano passado sabe que nós já estamos em 2025 sobre a perspectiva tanto de planejamento, de ações e também de organização. E não dá para falar no tributário e principalmente ter resultados expressivos se nós não aliarmos a tecnologia e cada vez isso fica mais evidente. E hoje eu quero trazer aqui uma conversa para vocês entenderem tudo o que nós fizemos, tudo o que nós estamos fazendo e tudo o que nós vamos fazer. Afinal, se nós não tivéssemos essa pegada tecnológica, nós não conseguiríamos ter esses resultados que nós temos. Cada vez mais nós crescemos. Giovanni, Alisson. E isso é fundamental. A velocidade, por exemplo, diagnóstico de 5 dias ano que vem. Tudo que nós queremos construir não dá para fazer se nós não tivermos a tecnologia nos apoiando. E esse departamento em 2024, né, Alisson, ganhou expressividade de pessoas e eu sempre reforço para eles. Cada vez mais protagonismo. Cada vez mais a Save se torna uma empresa tecnológica e cada vez mais é fundamental nós estarmos buscando novas soluções, automatizações. Alisson, mas não era tudo assim. Quando você começou com a gente, o mato era um pouquinho alto, não era? Sim, era isso mesmo. Como o Marcos falou, esse departamento ele vem muito inicial ainda. Ele nasceu mesmo a partir de maio, mais ou menos, desse ano. Então, ele começou em maio desse ano. E até então, a gente iniciou, né, o processo ali de operação, de
tentar automatizar um pouco as operações com Excel simples, com formulazinhas simples. Não, mas vamos ser um pouquinho mais assim, Alisson, mais claro para o pessoal ter uma noção de como que as coisas eram. Como que nós fazíamos os primeiros trabalhos de recuperação tributária? Pode falar, sem medo de ser feliz. Era meio por que é legal falarmos isso? Porque muitas vezes as pessoas que estão nos assistindo podem pensar que está muito para trás, sabe? Sim. Então, quando a Save surgiu, há 3, 4 anos atrás, cara, nós não tínhamos as melhores ferramentas, nem os melhores, enfim, processos, se nós formos avaliar como nós estamos hoje. Como que era, Alisson, na prática, assim, como que foi o primeiro trabalho de recuperação tributária que tu fez? Olha, a gente quase que foi achando as notas ali, onde estavam procurando os pequenos erros, né? Só que nasceu quase como manualmente. Era muito manualmente. A gente filtrava as notas e não entendia muito bem como fazer o cálculo. Então, eu e o Marcos, a gente sempre sentou, ele me explicava a parte mais teórica da lei e eu ia tentando montar. Era como se tu fosse um design, né? Alisson, essa é a regra, vamos puxar daqui, pega dali, traz pra cá, sabe? Joga pra cá, filtra aqui, busca ali, a gente ia construindo essa lógica e tu programando. Porque eu tinha que ficar na rua, lembra? Sim. E o Alisson na base aqui, ó. Lenha, como dizem. Eu ia tentando montar algumas lógicas, porque eu via que o trabalho não ia render naquela forma manual, do jeito que a gente fazia. Então eu falava assim, poxa, se toda vez eu faço determinada coisa, determinada fórmula, por que não montar uma planilha com já essas fórmulas formadas dentro dela, filtros formados dentro dela, e colar só a informação? Por que não? Se vai facilitar o trabalho, vai dar Nisso o diagnóstico era talvez 10 dias para fazer um diagnóstico de uma empresa pequena. E 2, 3 teses, exclusão do ICMS, por exemplo. Insumos, então, era muito, muito manual. Então, nisso começou a nascer nossas automações. A gente foi primeiro construindo fórmulas, depois planilhas automatizadas, como eu já falei, tudo no Excel. E hoje a gente já está num nível um pouco mais avançado, mas não que quem está escutando agora não consiga chegar nisso, né? Siga esses passos para chegar nisso, que são as automações, que é o que a gente vai... Inteligência artificial e automações, que é o que a gente vai formar aqui hoje. E também criando o nosso próprio sistema, né? A gente chegou num nível que a gente criou o nosso próprio sistema e dentro dele está colocando algumas automações, está colocando algumas lógicas para facilitar ainda mais o trabalho para nós e para quem são os nossos clientes, né? Nossos usuários. Só para o pessoal ter uma noção, Alisson, de como houve essa evolução, se nós pensarmos num diagnóstico de insumos, talvez era o mais complexo de fazer pelo nível de profundidade que a nossa técnica que nós aplicamos, né? Tanto análise fiscal, análise contábil. É um processo de validação bem denso. Quanto tempo, vamos pensar que uma empresa razoável lá, 10, 15 dias fazendo. Hoje, a gente tem ainda esse processo de automatização, mas grande parte das teses, em quanto tempo que é feito na Save hoje? Hoje a gente entrega em 1 dia, 2 dias, mas uma lista ali de 6 teses já, com a ajuda do robô e das automações já prontas, né, para o diagnóstico, já com o resultado. Claro, hoje ainda ele precisa de uma revisão humana, mas não de fazer desde o início igual era antes, de a pessoa baixar o SPED, ter todo um trabalho que envolve ali baixar SPED, colocar num programa, transformar em Excel, fazer os cálculos. Hoje a gente cortou toda essa parte inicial. Eu quero voltar depois contigo, Alisson, para você explicar como que hoje, como que era o processo. A gente pode até falar, vinha os documentos, jogava pro Trello, baixava e tudo mais, e como que está hoje. Trabalhoso. Mas eu quero que o Giovanni, inclusive o Giovanni, esse podcast decorre de uma conversa com o Giovanni. O Giovanni foi na minha sala ontem. Aí, Marcos, eu tive uma ideia. Aí eu falei, que legal, Giovanni, fala. Isso foi meio-dia, né? Porque tava sem agenda ontem. Tinha um processo, assim, um projeto. Falei, poxa, que legal. Falou, daqui uns 6 meses, 2 anos, nós podemos iniciar. Falei, claro. Ou mais pra frente. Claro, Giovanni e tal. Eu falei, amanhã nós vamos fazer isso. Ele, o quê? Amanhã nós começamos esse projeto. O Alisson junto também. E aí eu chamei o Alisson. O Alisson foi muito engraçado. Quando eu falei isso, o Alisson olhou pra você com a cara tipo, porra, Leônidas, não me coloca nessas confusão, cara. Eu tava ali de boa, trabalhando.
Era pra gente estar de boa também hoje, trabalhando, e estamos aqui ao vivo. Ah, isso aí. Giovanni, fala um pouquinho do seguinte, né? Eu quero falar hoje sobre... E as pessoas saírem daqui não com conceito, sabe? Ainda que nós tenhamos que fazer isso nesse primeiro momento, mas saber de uma maneira bem prática o lance da tecnologia, o lance da automatização, o lance da IA e até as suas correlações. Então, explica um pouco pro pessoal, porque eu vejo que isso não está claro ainda para todo mundo, esse lance da inteligência artificial. A inteligência artificial, e depois tu pode até fazer um enredo do que nós estamos trabalhando já nesse lance da inteligência artificial. Porque depois eu quero voltar com o Alisson para o pessoal entender na prática também, Alisson, como que era, acho que é interessante nós falarmos como nós fazemos, que talvez é como a maioria das pessoas ainda fazem e como que é hoje, por exemplo. Processo até a revisão do diagnóstico quase não tem toque humano, né? Praticamente, nós vamos chegar nesse nível. Fala um pouquinho, né? Não um pouquinho, a respeito desse lance. O que é a inteligência artificial? Por mais que nós falamos muito sobre isso, mas eu vejo que os conceitos ainda não estão tão claros assim. Bom, inteligência artificial nada mais é do que máquinas que pensam e realizam tarefas que os humanos poderiam fazer. Na parte da inteligência artificial, a gente pode dividir em 2 etapas, que são os agentes de IA e as automações que a gente está focando bastante aqui na Save. A parte de agentes são robôs que interagem como pessoas. Elas pegam e tomam decisões em tempos reais mesmo. São aqueles robôs que conversam com a gente no WhatsApp. O Bradesco usa muito com a BIA, a Bradesco Inteligência Artificial. E as automações são aquelas partes que executam tarefas repetitivas, que entram em um ECAC, baixam os documentos e assim por diante. Giovanni, eu queria que tu tirasse uma dúvida, até para ficar claro para nós, que não é tão claro assim, mas por mais que para a tecnologia é. Cara, como que tu desenvolve uma inteligência artificial? Porque quando nós vimos ela pronta, é bonito, é legal, é lindo, né? Você vê lá, por exemplo, quando nós... Como chama a nossa mesmo? Sofia. Sofia, né? Eu converso com a Sofia, que é a nossa inteligência artificial, que ela acho que ela não tá liberada ainda pro pessoal. Ou tá, a Sofia? Sim, Já tá liberada para teste? Cara, como que nós... Por exemplo, quando... Eu lembro que nós estávamos no planejamento estratégico lá em Floripa, e o Cristiano, um dos sócios, ele não tinha falado com a Sofia ainda, ele não conhecia ela. E aí nós falamos, cara, vai conversando com ela. Cara, e ele... Acho que tava meio carente, sabe? E ele foi conversando com ela, ficou durante muito tempo. E ele ficou surpreso com a quantidade de respostas que ela deu e a precisão da assertividade. Lógico que ela tá sendo construída. Como que forma-se uma inteligência artificial? Como que eu começo? Cara, eu vou montar uma inteligência artificial, por exemplo, no nosso segmento tributário, por exemplo, a Sofia, para responder dúvidas tributárias. Como que faz isso? A Sofia, por exemplo, ela é um SDR, então elas funcionam com um treinamento pré-pronto com banco de dados. Então a gente precisa primeiro entender como funcionam as empresas. A gente pega todo um treinamento e passa para elas essas informações. E eu costumo dizer que as inteligências artificiais é como o vinho, conforme vai passando o tempo ela vai ficando melhor. Então conforme ela vai conversando, vai se aperfeiçoando, ela vai ficando melhor e vai aprendendo com o tempo, e cada vez que vai passando, ela vai aprendendo essas informações e vai respondendo sempre melhor. Até teve um lead esses dias, né, Alisson, que respondeu que não quero marcar reunião porque eu já estou conversando há meses com a Sofia, eu já sei o que eu quero. Então, tipo, as pessoas nem percebem que é um robô. Porque ela fica, conforme vai passando o tempo, ela fica mais inteligente. O problema é os caras se apaixonar pela Sofia. Como que fica já? Aí é um problema. Quando ela responde, Sofia, o que tu vai fazer hoje à noite? É só uma curiosidade só. O filme Ela, recomendo até para quem quer entender. Tem vários filmes que para quem quer entender um pouco mais de inteligência. Como o Jogo da Imitação, que é a história do Alan Turing, foi o pai da computação, é o pai um dos primeiros criadores de algo parecido com inteligência artificial, lá na Segunda Guerra, né? Ele utilizou para decodificar a máquina alemã Enigma, que chama Enigma, né? Que passava informações sobre a guerra, informações alemãs. Então, daí eles decodificaram isso para utilizar, sem os alemães saber, lendo as mensagens, que eram totalmente criptografadas, eles decodificaram. E tem também o Ela, que fala de uma realidade onde as pessoas a inteligência artificial está tão avançada que ela vai
conversar e você vai quase que acreditar que é um humano. Que é um humano. Elas estão tão aperfeiçoadas que você vai talvez se apaixonar por uma sem ao mesmo perceber. Esses dias teve um lead que falou que... Pode falar aqui? Tá, legal. Esses dias teve um lead que falou que não poderia conversar porque ele estava passando por uma cirurgia. O próprio robô desejou melhoras para a pessoa, uma ótima recuperação e assim por diante. Teve essa sensibilidade. Então, sim, com o tempo eles estão se aperfeiçoando, ficando cada vez melhor ali com a inteligência deles. E Giovanni, só para a gente finalizar. Então, a Sofia, cara, tu conversa com ela, ela responde imediatamente. Para chegar onde ela chegou, o que tu fez? Tu pegou uma base de todo o nosso conhecimento. Qual que foi o start para botar ela no ar em versão beta? Que, lógico, tu falou que a inteligência é igual à nossa, ela é desenvolvida. Mas como nós colocamos ela no ar? Ó, tá aqui, agora vamos melhorar. O primeiro passo foi montar um script, que a gente chama de engenharia de prompt, que é falar o que ela é, qual é a função, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, e dar uma base de conhecimento dela. Então a gente montou um manual de tudo que é a Save, os horários de funcionamento, os nossos serviços. Então, só repetindo, no começo a gente montou uma engenharia de prompt, que a gente chama, que são as ações que ela não pode fazer, as ações que ela pode fazer, a função dela, o horário de funcionamento e assim por diante. Depois a gente montou uma base de conhecimento, que é os nossos serviços, preço, funcionamento e assim por diante. E com base nessas informações, ela começa a funcionar e com o tempo ela vai se aperfeiçoando e ficando cada vez melhor. Eu lembro que eu passei pro Alisson todos os meus materiais, meus pareceres, cara, praticamente tudo que eu fiz nesses 20 anos de relatório, nós inserimos para... Eu passei para vocês. Foi utilizado? Sim, nela? sim. Foi? Foi? Praticamente é teu cérebro lá. Tá bom, sei. Deixa eu fazer uma pergunta pro Alisson agora. Então, poxa, entendemos o que é inteligência artificial e vimos que tem diferença de inteligência artificial e automação. O Giovanni, para vocês entenderem, dentro do time do Alisson de tecnologia, ele cuida da parte dos agentes, que é da parte de inteligência artificial, e o Alisson, além de coordenar a equipe, ele cuida da parte de automação. E hoje, grande parte, né, uma parte importante do nosso negócio, ele ganhou e foi possível da atração, e lógico que ele está num processo de construção também. É o item 7 ou 8 da nossa cultura. Vocês nunca vão me ouvir falando que, cara, nós chegamos no ápice, nós estamos no ponto máximo, porque é da nossa cultura reconhecer que nós não estamos no ponto ápice do nosso negócio e que tudo que nós fazemos é possível ser melhorado, é possível fazer de uma forma mais rápida, uma forma mais barata e assim sucessivamente. Eu acho que esse é uma veia inovadora que ela pulsa muito forte. Alisson, para o pessoal ter uma ideia, na prática, assim, por que na prática eu venho puxando? Porque, cara, eu vejo muito bate-papo sobre tecnologia, sobre inteligência artificial e, cara, fica muito filosófico. Isso começa a me dar um pouco de agonia para a gente trazer para o campo real. Como que nós fazemos um diagnóstico, por exemplo? Porque, cara, o diagnóstico é um negócio que é muito delicado, sabe? Ele é muito complexo. Nós trabalhamos com, 20 e poucas teses aqui. Informações complexas, pesadas. E nós precisamos fazer um negócio rápido. E, na mesma medida, precisa ser preciso. Sim. Porque é terrível quando você faz um diagnóstico e deu 2 milhões. O cara fecha o contrato, aí você vai executar, aí você vê que tem 200 mil. É uma frustração, é clima de velório. É muito ruim você prometer uma coisa e entregar outra. É diferente e não é tão bom assim, mas é menos pior você prometer 200 mil e entregar 2 milhões. É menos pior, mas também não é bom. Porque o cara, como assim, cara? Já começa a desconfiar. E o diagnóstico precisa ser rápido, porque o comercial, cara, é time, é que tem muita coisa acontecendo. Então, há uma pressão muito grande. Pergunta longa, né? Alisson, conta para nós como que é o processo antes, quanta intervenção humana tinha e como ele está se desenhando e como ele vai ficar. Só para o pessoal ter uma noção do tamanho da velocidade e outras coisas que eu vou falar
que as automatizações, depois junto com a inteligência artificial, que nós vamos voltar aqui com o Giovanni, conseguiram propiciar. Sim. Eu não vou falar. Eu trabalho com o ramo fiscal, tributário há uns 5 anos. Você já trabalha bem mais tempo que isso, então eu não vou falar da sua época. A sua época era mais manual ainda. Depois eu falo da minha época. Era, né, conferência no papel, né? A minha já inicia assim no computador. Como que era antes o processo, né? Existia uma função, inclusive, que foi... algumas funções que eu vou falar aqui, elas foram extintas a função, mas a pessoa ainda está na Save, tá? Só pra, tanto que eu discordo um pouco daquela frase assim de a inteligência artificial vai roubar o seu emprego. Eu acho que as pessoas que se atualizarem, que se adaptarem, elas vão ter emprego sempre. Certo? Então ela foi, essa pessoa em questão, essa função em questão, ela não foi totalmente desligada. E sim readaptada para outra função. Uma função que exige um humano, uma função mais de raciocínio, que a inteligência artificial ainda, a gente tem algumas limitações. Ela não faz exatamente tudo que um humano faz, né? Então, como que era o processo antes? Vou dar exemplo ali dessa função que foi totalmente extinta, que é a baixa de SPED. A gente fazia essa... voltando até um passo antes, hoje o nosso SDR, por exemplo, que o Giovanni falou, faz a função do início do comercial, de separar de talvez uma secretária do comercial que teria que verificar se aquele lead, aquele contato, né, ele está realmente interessado no nosso produto ou não. Porque daí você não precisa direcionar todo mundo. Pensa que todo mundo que manda alguma mensagem para nós, nem todo mundo é interessado no nosso produto. Alguns só estão curiosos. Então, o SDR já vai desde a parte da venda, né? Já pega ali a parte da venda, já auxilia. Mas, falando do operacional, essa função ela foi totalmente extinta. A gente não tem mais alguém que só baixa SPED. Era uma função bem repetitiva, mecânica, de cliques na tela. Então, a gente está... Terrível para quem trabalhava. Sim. Terrível. Era uma rotatividade muito grande, porque a pessoa ficava decepcionada consigo mesmo. De, poxa, a minha vida é essa, ficar clicando no mesmo botão sempre. Então, a gente começou a identificar. Hoje, a gente tem até uma função específica que a gente tem de playbook, que ele está mapeando as funções da Save, todas as operações da Save, para possivelmente a gente encontrar mais coisas a serem automatizadas. A gente já fez algumas, né, as principais que a gente notou, e essa pessoa está dedicada a mapear e encontrar mais coisas que a gente pode automatizar. A gente está trabalhando, né, em algumas. E essa função era totalmente clique, ficar clicando na tela, baixando o SPED. Hoje ele é totalmente robotizado, onde a procuração é feita, né, no certificado da Save ou de algum parceiro. Pode falar. É só dar uma parada lá, só uns 20 minutos. E ele é totalmente robotizado, onde a pessoa entra ali com o certificado o robô, né, entra com o certificado da Save, procuração, ele faz cliques muito, muito rápidos e precisos, que substituem esse clique humano, né? Como eu falei. E a rotatividade ali de empresas, o que uma pessoa demorava para fazer ele faz basicamente 10 ou 15, né, desse mesmo processo. Então ele roda às vezes à noite, ele pode rodar à noite, porque o ReceitaNet durante o dia ele é mais carregado, o ECAC também é mais carregado, então você pode programar como uma função noturna, né, para chegar de manhã e já ter os documentos todos ali prontos para o operacional trabalhar. Esse digamos, é o primeiro passo, né, baixar os documentos fiscais. Eu lembro que tinha empresas, cara, que ficava 2-3 dias baixando os documentos. Sim. 2-3 dias baixando, equipe parada lá, baixando documento de tão grande que a empresa era. A gente não tinha ideia ainda se tinha um valor a recuperar naquela empresa ou não, e já estava demandando 2-3 dias de uma, 2, 3 pessoas, sem ter ideia se o cara entregou o SPED corretamente. E isso pode parecer para as pessoas que 1-2 horas, beleza, é admissível. Não é admissível. Porque hoje, se eu pegar o custo fixo da Save, por exemplo, o custo fixo, vamos pensar, e dividir aí por uma quantidade de horas disponíveis,
Eu estou falando que cada hora parada de uma pessoa tá na média de 4.500 a 5.000 reais. Sim. Então você começa a ver com essa visão gerencial, é inadmissível. Por quê? É desperdício de tempo, dinheiro e principalmente, cara, isso sai do bolso de todo mundo. As pessoas na CEV ganham PLR, que tem entre uns critérios lucratividade. Então todo mundo perde. Então olha só o tamanho do negócio quando você começa a crescer, são detalhes como esse, por exemplo, que chega talvez no final do mês nós economizamos 100 mil reais. Só com isso, por exemplo. Sim, com certeza. E essa automação nasceu justamente para isso. A gente está identificando ainda várias funções, várias coisas que hoje a gente é clique, hoje é totalmente... um humano faz, mas é mecânico. Sim. Né? Para a gente tentar minimizar isso e, quem sabe, tirar completamente isso e realocar pessoas. Legal. Para a gente usar pessoas onde realmente é necessário. Eu quero ainda ficar um pouco nessa parte da automatização, Alisson, por quê? Só para o pessoal entender como que era. Então nós tínhamos lá, fechou o contrato, liberou procuração, baixava manualmente os arquivos. Depois que baixou manualmente, nós subíamos para o sistema. Sim. O MA. E depois, só esse processo também já demorava bastante. E depois começava a gerar os relatórios para começar, gera as planilhas e começa a fazer o trabalho, que é fazer as análises, né? O relatório. E nós gostamos. E o MA é bom e o Recupera-se. Ele foi numa linha diferente porque ele te permite fazer análise. Ele não entrega um documento pronto sem memória de cálculo. Exato. Entendeu? Então, nós nos inspiramos nisso. Porque alguns sistemas, por mais que as pessoas gostem, que quer o cálculo pronto, mas, cara, tem que olhar a base, a composição. Quantos sistemas nós testamos e não vimos problema? E aí depois começava o processo que era longo. Hoje, por exemplo, chega lá, o pessoal trabalha com Recupera-se. Recupera-Tex. Recupera-Tex. Eu falei o quê? Recupera-se. Recupera-se. O Recupera-Tex. E baixa os arquivos e ele já importa para o sistema. Conta um pouquinho desse processo. Antes era manual. Após a baixa, né, dos SPEDs, tinha que subir para um sistema. Ele pensa que assim, a pessoa, quando ela está subindo para o sistema, o SPED às vezes é pesado. Mercados, por exemplo, é bem pesado, né? Então ficava ali a tela parada também. A pessoa ficava parada esperando subir os SPED. Claro, tinha empresa pequena que é rápido, que é mais rápido. Mas pegamos num mês 40 empresas gigantescas. Digamos que na média ali dava 30 minutos, 1 hora de espera de tela para carregar os arquivos. Daí tinha que selecionar os específicos, né, quais blocos do SPED, por exemplo, você quer trabalhar e fazer a baixa. Baixa também, mais 15 minutos, às vezes baixando, 30 minutos baixando o SPED. Isso o SPED cru, sem nenhuma análise, entendeu? Pronto para fazer análise, mas nenhuma análise ainda feita. Daí que ia começar os filtros, né? Depois da baixa do SPED, que iria começar os filtros, os cálculos. Então era um tempo perdido muito grande. Isso em uma empresa só. Isso só numa empresa. No final do mês. Uma pessoa. Giovanni tá ok? Ele pode falar ali? Uma pessoa para uma empresa só. Então era um tempo assim perdido gigantesco. Às vezes uma empresa média que nem iria dar um valor considerável de recuperação, era 2, 3 dias assim, só na análise, né? Ainda desconsiderando a baixa do SPED também. Então hoje, como mudou, né, o processo? Após essa baixa do SPED, que é robotizada, subir ao sistema também ficou robotizado com o Recupera-Tex. Hoje o nosso robô baixa o SPED, já sobe para o sistema, consulta já no ECAC também, comprovantes de pagamento, situação fiscal, o cartão CNPJ, tudo é baixado já automaticamente para não ter essa perda de tempo, né? E ficou ali como eu falei, 2, 3 dias só nessa... Subir o arquivo, baixar, começar os cálculos, foi reduzido ali para 1 ou 2 dias até porque também tudo que é só filtro, só fórmula, exclusão ali talvez dos insumos que
insumos precisa de uma análise humana. Ainda mais precisa, profunda. mas Mas também... assim, ele agiliza 90% do processo. Sim. As 90%. principais teses hoje, excluindo insumos, já vem com o resultado pronto. Sim. Ela já vem ali na planilha automatizada o valor a recuperar. Exato. A gente chegou a um tempo de tanta demanda que o diagnóstico inicial eram feitos por períodos, né? Eu pegava ali 3 meses por ano. Estimativa. Fazia uma projeção de valores. Mas agora com essa automação, como ficou tudo mais rápido, não tem por que fazer esse filtro. Sim. A gente pega o período inteiro e já entrega um resultado muito mais confiável e muito mais rápido do que fazer dessa forma mais quebrada, né? Hoje o nosso diagnóstico dá para afirmar que ele precisa ainda de uma revisão humana sempre, mas isso é normal. Às vezes a planilha pode dar algum errinho, o próprio robô pode cometer algum errinho no clique, mas é bem raro, né, de acontecer. E nisso a gente já ganhou muito tempo ali de avanço no diagnóstico. E a expectativa para ano que vem, principalmente, é diminuir ainda mais, conseguir entregar muito mais empresas por dia ou a cada 2 dias ali já, porque isso vai influenciar, na minha opinião, também o comercial. Total. Vai aumentar a conversão de fechamento. Isso. E porque o empresário, ele tá ali com a ideia fresca na cabeça de recuperação. Quanto mais tempo demora, mais perde o time. Sim, imagina um consultor... time, né? Total. Tá o consultor apresenta o diagnóstico e demora antes, né? Demorava 1 mês para ele apresentar. Apresenta a ideia, depois demorava 1 mês para apresentar o diagnóstico, o valor. Nesse período, muitas vezes acontece do cara vir, prospectar, fazer o diagnóstico e fechar antes do cara fazer a devolutiva. Sim. Depois eu quero voltar contigo, Alisson, para elucidar para as pessoas o quanto isso daqui gera de resultado no negócio. Vocês não têm noção. Eu vou considerar aqui todos os aspectos para vocês terem noção como um negócio cresce, não têm noção. porque um negócio é lucrativo. Eu vou considerar que as coisas acontecem com detalhes como o nosso conteúdo e cada vez mais nós termos, desde metade do ano, eu tenho conversado com todo mundo e eu entendo que nós precisamos. Não é que eu quero. Nós precisamos que o diagnóstico seja em 5 dias. Mas o nosso diagnóstico, ele poderia ser em 1 hora. Poderia ser em 1 hora. Só que nós temos muita trava de validação. Poxa, pessoal, estou 20 anos nesse mercado. Eu já fiz muito diagnóstico errado. Sim, já, com certeza. Então, todos esses erros nós colocamos como redundância no nosso processo atual de diagnóstico. Por exemplo, o diagnóstico deu 20 milhões. Uau, tamo rico, uhul, pá! Quanto de tributo que a empresa pagou nesse período? 500 mil, tamo pobre. É um detalhe básico, mas tem que verificar, porque, poxa, tem créditos e teses que se você não tiver pagamento, não tem como recuperar, vai gerar um crédito futuro, mas aí o cara não tá gerando imposto a pagar, então não adianta falar que é 20 milhões que não é. Conferir detalhes, regimes, são muitos pontos. Por exemplo, uma consulta do nosso jurídico que faz a consulta processual. Ontem não estava no cronograma. Aí surgiu uma agenda que era importante, de um cliente que eu já fui lá. Já fiz uma recuperação e a minha presença iria ajudar o pessoal. E eu tô aqui para ajudar. Eu sei que eu poderia contribuir, fechar o contrato e todo mundo ficar feliz. Cliente, nosso time interno. Até porque tem na prospecção uma pessoa que não é do comercial. E quando não tem, é aí que eu faço um esforço para fechar. Porque vocês sabem, nós respiramos comercial. Na Save todo mundo vende. Eu tenho meses reiterados que o técnico vende mais que o comercial lá. De BH, por exemplo, que está começando e que vai... Então, assim, todo mundo, é uma panela de pressão aqui, entendeu? A dona Neuci, que cuida do nosso bem-estar, já indicou... Foi para ti, Tihai? Não sei. Dona Neuci já indicou 2, 3 clientes que cuidam do nosso bem-estar. Então, pessoal, todo mundo aqui vende. O Tihai já está com quantos clientes engatados aí? Tem uns 4 médicos para prospectar e tem 2 contratos fechados. Olha aí, o Tihai já... Virou consultor já. Tu entendeu? O Fabrício que saiu, que era designer. Pessoal, todo mundo aqui tem cabeça comercial. Todo mundo aqui vende. Deixa eu voltar ao raciocínio. E aí eu fui nessa agenda, não tava no escopo. Deixa eu voltar. Eu fui nessa agenda, que não estava no escopo. Eu venho falando das travas.
O jurídico fez a análise processual, cara, eles tinham mais de 25 ações protocoladas. O jurídico constou todas. Quanto tempo demora isso? Aí, detalhe, você vai lá e coloca uma oportunidade, o cara apresenta, o advogado do cliente, que já muitas vezes, não, isso aqui tu já tem tudo protocolado. Perde credibilidade. Então, o nosso processo diagnóstico ele é muito cheio de travas e redundância para trazer segurança naquilo que nós prometemos entregar. Acontece, é natural. Cada vez nós vamos melhorar cada vez mais. Mas o diagnóstico ir para 5 dias é um baita de um desafio. Só que ele é fundamental. Sim. Porque depois eu vou voltar. Confiável. Confiável. Nós temos muitas empresas que entregam diagnóstico em 1, 2 dias. Mas, cara, é isso aqui. E eu só vou garantir quando eu for executar. Ah, me desculpa. Cara, aí adianta eu ir lá prospectar o cliente, conseguir o diagnóstico em 1 dia, prometo X e entrego Y. Se eu prometo menos, entrego mais. Se eu prometo mais, entrego menos, é ruim. Terrível. Mas se eu prometo menos e entrego mais, também não é bom. Também não é bom, porque gera uma certa desconfiança. Sim. E isso para o ano que vem é fundamental e eu vou falar todo o resultado que esse negócio vai trazer para as pessoas entenderem que nos seguem e que eu vejo que querem crescer, que querem ter um negócio grande, por exemplo. Poxa, nós estamos indo aí para 100 pessoas agora, interno, mais parceiros, 200, 300, alunos, 2.000. Sem tecnologia você não consegue. Você não consegue. E o nosso negócio mudou a partir do momento que nós falamos, cara, nós vamos investir nisso. Quantas pessoas nós estamos? Departamento? Departamento 8. 8. Até ano que vem vai ter no mínimo uns 20, 30. Pode... Ano que vem associou ainda, então é para acontecer. E o próximo eu entendo que ele não vai pensar diferente, entendeu? Ele vai ver o resultado. E vai ver. E nós vamos falar de resultado. Eu só não sei, Tihai, se o Giovanni fala nesse ou passa. Troca? O problema foi grave. Foi grave? Ah, não tem problema. Pessoal, vocês nos conhecem, sabem que quem faz ao vivo tá suscetível ao Grow, quem sabe faz ao vivo. Giovanni, o Alisson falou dos processos de automatização e para o pessoal entender o que nós fizemos de inteligência artificial aí na Save e quais são os resultados. Só vamos explicar, tu já começou a falar do SDR, depois vamos explicar para o pessoal que é SDR, que não é uma palavra tão comum. Então explica para a nossa audiência o que de inteligência artificial nós já fizemos nesse período curto. Tá quanto tempo conosco? Hoje eu tô aqui há 7 meses. Já. 7 meses. Mas você não começou no desenvolvimento? Não, eu comecei no comercial para vender o Recuperatex. Aí nas vendas eu comecei a descobrir alguns errinhos, alguns processos que as pessoas estavam pedindo. E nesse meio tempo fui corrigindo e apresentando para o Agnes e fui recrutado para o desenvolvimento, para a parte de inteligência artificial. Legal. Olha só, o Giovanni começou no comercial, pessoal. E tendo a percepção de estar próximo do cliente, quais eram as necessidades, aí ele ia lá e já sabia programar, já falou, não, vem pra cá. Sabia programar um pouco, daí legal. Vendia e programava ao mesmo tempo. Peraí que eu já vou falar com a equipe de desenvolvimento que eles já estão fazendo. Legal. E o que nós construímos aí nesses 7 meses, que é pouquíssimo Nesses 7 meses a gente construiu a Sofia, que é o nosso SDR. SDR nada Explica mais o que é SDR. Um vendedor qualificador. Todos os leads que chegam. Explica o que é qualificador também, para o pessoal entender. Sim. Todos os leads que chegam passam primeiro por ela. Chegam da onde, por exemplo? Chegam do tráfego pago, do nosso site, ou de um lançamento que nós fazemos de disparo, de campanha. Cai nela primeiro e ela vai conversando com a pessoa para ver se a pessoa faz sentido para o nosso público, para o nosso objetivo, para o nosso sistema. Então ela faz algumas perguntas para ver se a pessoa trabalha na parte de Fica um pouco mais para aquela câmera. Eu vou te ajudando aqui, Giovanni. Fica um pouco mais para lá. Eu tô olhando daqui que tu tá meio de costa. O cabo não chega. Mostra a sua beleza para aquela câmera lá. Faça uma cara sensual agora. Eu fui no pet shop ontem. Parei todo para isso. Só não vou pedir para colocar o dedinho na boquinha, mas olha aqui. É aquela lá dele, né, Tihai? Essa aqui? Essa aqui, fazer essa um aí, corte né? agora, hein? Ó, tá vendo? Um corte. Assim legal. Deixa eu ver. Melhorou. Tá bonito. Onde nós paramos, que eu tenho TDAH. Tu tava falando o que era o TDAH. Um SDR. Explicando que aí vem dos nossos anúncios de um canal nosso de venda, tanto para gerar parceiro quanto clientes. Aí ele se inscreve lá numa página. Isso.
E o robô ele vai qualificando, fazendo várias perguntas para ver se faz sentido o nosso comercial fazer a apresentação para a pessoa ou não. Se faz sentido, ela pega e marca uma reunião e já avisa o vendedor. Legal. Olha Se só. não fazer sentido, ela já descarta. despacha ali mesmo. Já descarta. E o nosso vendedor hoje, o único foco dele é chegar no dia, sentar e fazer apresentações de vendas. Olha só. Olha só o tamanho, olha o tempo que nós tiramos de um vendedor, que eu sempre falo, vendedor tem que vender. Cada vez mais eu brigo com o pessoal que nosso time comercial não pode ter tempo de administrativo, tem que ter gente, o cara tem que estar 100% vendendo. E ela responde 24 horas por dia, de madrugada, sábado, domingo. Alguém mandou mensagem, 1 minuto depois ela já está começando a interação e conversando com a pessoa. E olha como é importante isso. Nós temos um público que é diferenciado, tanto de parceiro, porque quem que é nosso cliente? Nosso cliente são parceiros, alunos, e não é tanto o cliente final assim, muitas vezes, né? Nós falamos até agora com o comercial cada vez crescendo mais, pouco estamos aumentando mais. Muitas vezes essas pessoas têm pouco tempo, e o tempo que ela tem, às vezes é o final de semana ou à noite. E o time é importante. Vem Então, time, né? vem the time. Cara, mandou sexta-feira à noite. Vai responder na segunda. Foi. Nem vai subir, vai subir no WhatsApp, nem vai ver. Pô, respondeu na hora, começa a interação, agendou. O comercial chega na segunda, já tem reunião marcada. Já tem reunião marcada. Olha só, pessoal, ela recebe o lead, o interessado, o lead é interessado, o potencial cliente. Ela conversa com ele, entende se faz sentido agendar uma reunião, respeito com o cliente, o tempo é importantíssimo. Fez sentido, já agenda com um dos nossos comerciais que já chega lá, tem agenda pronta. Em um dia, normalmente, ela já marca reuniões. Qual que é a capacidade dela? Quanto que ela aguenta? É isso que eu ia falar agora. Em um dia, ela chegou a marcar e agendar a reunião da semana inteira do nosso vendedor comercial. Ele teve que travar, gente. Ele teve que travar a agenda. Não tinha mais o que fazer. Ele não estava tendo tempo de organizar. Aí eu pego o nosso diretorzinho comercial lá e o gerente, eu falo, lenha, dá um jeito, bota a gente pra dentro. E a gente tem uma lá em BH também, da parceria Save, que ela foi aposentada também, porque cravou a agenda de todos os vendedores lá também. Em um dia. Olha só. E nós vemos, olha só quanto isso é importante, nós temos pessoas que precisam de agendamento, precisam de ter reuniões e um cara desse a gente tá travando o robô porque não tá tendo condição humana para fazer. Agora é o desafio para você. Como que nós resolvemos isso? Contratando mais vendedor. Não, tem que ser, vamos pensar, ó. Então o cara da IA, depois nós conversamos, como que nós vamos resolver isso aí sem depender tanto de pessoas. Criando uma para apresentar. Tu entendeu? Total. Vamos conversar sobre isso. E qual outra? A gente criou também um para atender o do curso estrategista. Então, todo mundo que cai na página do estrategista, o robô automaticamente já manda uma mensagem para ela perguntando se ela recebeu. Isso aí. Se ela recebeu os materiais, se ela fala que não, o robô automaticamente já manda para ela o grupo do WhatsApp para ela entrar. Se ela falar que sim, ela agradece e fica à disposição para tirar dúvidas de qualquer coisa do curso ali do RTA, né? Porque pensa que são, sei lá, milhares de pessoas mandando mensagem, todo mundo quer ser atendido, quer atenção. Sim. E qual outra, Giovanni? E criamos também por marketing, que vamos pensar que é 7 meses, né? É 7 meses, olha só quanta coisa. A criação de 3 meses, 4 meses. Não, eu tô falando que o Giovanni, a parte de IA, nós estamos há 7 meses. É tudo recente. E olha a quantidade de coisas que foram feitas. Criamos uma para o marketing também, que ela funciona com forma de copy. Então a gente pega um link de um artigo, coloca lá dentro, ela reescreve em forma de blog para alimentar os nossos blogs e ajudar os nossos redatores a terem conteúdo todo dia. Então, em menos de 1 minuto, ela escreve artigos para blog em tempo rápido. Olha aí. E criamos também a Maria, que é do Recuperatex, que ela responde qualquer dúvida sobre recuperação tributária, Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, holding, assim por diante. É a Maria que eu tava falando. A Maria que eu acho que nós conversamos e que ela tá bem treinada. Sim. Eu fiz algumas perguntas para ela tá respondendo muito bem. A Maria tá indo bem. E olha só, para quem é advogado, olha, já tá disponível lá no Recupera, a Maria? Sim. Então e eu vou contar um pouco da história do Recupera rapidamente.
A Maria, ela é uma consultora tributária, cara, que ela responde na hora. Tá muitas vezes lá na frente do cliente, surgiu uma dúvida, você manda. Claro que ela é uma inteligência artificial e ela está sendo desenvolvida. Pensa que ela é uma criança que está sendo desenvolvida a inteligência dela, mas pelo que ela já tem, e eu tenho algumas vezes já trocado uma ideia com ela, pode ajudar demais. Demais. O Recuperatex, pessoal, para quem não conhece, é o sistema que nós desenvolvemos e ele surgiu com... Tá, termina aqui, depois eu falo. É que aqui é dinâmico. Mesmo. Tem mais algum? Aí? Acho que foram esses mesmos que a gente tá. criou. E quais são os próximos? O que tu tá trabalhando e quais nós vamos trabalhar, Giovanni? Agora a gente vai começar a trabalhar para tornar esses robôs como uma forma de produto para começar a comercializar. Legal. Para quem quiser adquirir. Começar a usar no dia a dia esses SDRs com forma de... Esse negócio do SDR é fantástico, cara. É fantástico porque a grande dificuldade, Giovanni, principalmente dos profissionais, contadores e advogados, é a parte comercial. Todo mundo sabe. Conhecimento técnico, a maioria tem. Um é um pouco melhor aqui, o outro é um pouco melhor lá. E eu sempre falo, qual que é a diferença da pessoa, você aluno que está assistindo agora, nós e o maior escritório do Brasil, do mundo na área? Quantidade de contratos que você fecha por dia. Só que para fechar contratos não é apenas ter um comercial. Tem muita coisa envolvida, brand, estratégia, questão de geração de conteúdo, autoridade, ecossistema. São muitos elementos empresariais envolvidos que não fomos forjados na academia para isso. Nós fomos forjados para ser fechador de balanço, no meu caso, contador e advogado, ou peticionador, cuidador de processo. Tá tudo certo, não é uma crítica. Mas o conhecimento empresarial, ele vem da vida. E aí perde muito dinheiro, eu perdi muito dinheiro, para poder aprender a ganhar. E isso, por exemplo, acelera muito o resultado do cara lá. Quantas pessoas aqui, coloca aqui no chat, pessoal, nós estamos interagindo um pouco, eu quero conversar agora um pouco com o pessoal do chat. Quantas pessoas que estão aqui que estão com dificuldade, por exemplo, de fechar contrato? Que tem agenda sobrando? Eu tô com um problema de agenda. Eu não tenho gente para atender a quantidade de interessados. Por um detalhe tecnológico. Coloca aqui no chat. Legal. Esses são os próximos passos de inteligência artificial. Agora a gente está trabalhando para fazer com que ela se torne um produto nosso para ajudar os advogados, contadores a lotarem as agendas deles também. Legal. Assim como a gente está fazendo aqui na com a nossa. Legal. E esse é o nosso intuito, ajudar. Eu vou voltar para o Alisson agora. Alisson. E para nós falarmos sobre as nossas interações, as nossas automatizações em processo e as próximas que estão por vir. Sim. Bom, só complementando, você estava falando sobre a Maria, né, do Recupera. Então, ela é justamente para... Explica quem é a Maria. Então, fala mais sobre ela. Pô, a Maria, era a Maria que eu tava falando. Não era a Sofia. Sim. Mas eu conversei com a Sofia também. Sim. Gosto das duas, tá? Não tenho preferência. Só que a pessoa que nós conversamos mais foi a Maria, que eu confundi os nomes. Eu não sou bom com nomes. Mas fisionomia eu não deixo de reconhecer. É que uma é voltada para as vendas, a outra para a A Sofia é SDR. Isso. E a Maria é a consultora tributária. Isso mesmo. A gente deu esses nomes para se tornar mais humanizadas, né? Então, como que surgiu, na verdade, o Recuperatex, a Maria, o leitor de arquivos, é justamente de quem está assistindo a gente agora. Alunos, parceiros, a gente identifica até hoje muitas necessidades, né? Muitas dores que o pessoal tem de um leitor de arquivos que a gente pegou no início, a gente sofreu com o leitor de arquivos também. Eu esqueci de falar essa parte também. Entre fazer o cálculo e baixar o SPED e fazer o cálculo, a gente ainda teve que aprender a usar um sistema, né? O sistema de leitura, que não é simples. A gente desenvolveu um mais simples possível, pensando na facilidade do pessoal que está assistindo agora. Porém, a gente também notou uma dificuldade na hora da reunião, na hora da venda. Foi daí que nasceu a calculadora tributária, nasceu a Maria, né, a inteligência artificial, que hoje a gente tem dentro do Recupera. Então, serviu justamente para essas coisas, né? Para não só o trabalho em si, como o fechamento do trabalho também. A parte comercial, né? O que você tinha me perguntado? Eu acho que eu fugi um pouquinho. Não, fica à vontade. Nós não temos pauta. Eu falei sobre o que está em desenvolvimento das automatizações
E o que nós temos aí para começar a desenvolver? Sim. A gente tem bastante coisa em desenvolvimento. Tem as melhorias que são melhorias constantes. O ECAC mesmo é um exemplo, né, para quem está assistindo. Se tu puder fazer, Alisson, um checklist ali. Cara, tudo que nós fizemos, de maneira bem objetiva, o que nós estamos fazendo. Sim. Tem Só para o pessoal ter uma ideia. Na parte operacional, tem desde a baixa do arquivo, como eu já falei, rodar no sistema, colar numa planilha automatizada. Só que isso está sendo melhorado sempre. O ECAC sempre tem alterações, então a cada alteração é um desenvolvimento novo ali que tem que ser feito. Temos também baixa de comprovante de pagamento, baixa de... Eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer, que é bastante coisa. Tá? Foram bastante. Relatórios de pagamentos, né? Certificados e comprovantes. Explica melhor o relatório de pagamentos para o pessoal entender, Alisson. Esse daqui, ele busca potenciais débitos para se compensar. É daí que a gente... o que você falou. Às vezes a gente levanta que uma tese, exclusão do ICMS, por exemplo. Pô, o cara vai ter, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. O cara vai ter 1 milhão ali a recuperar. Porém, a gente vai ver que ele só pagou, 200 mil de PIS e COFINS. Então, como que a gente vai recuperar uma coisa que ele nem pagou? Né? Às vezes os números mentem um pouco. Então, essa baixa é também para isso, para a gente ter ali um limite do quanto a gente pode recuperar realmente para aquele cara. Então, eram coisas que antes era humano também fazendo. E é uma trabalheira, demora, porque tu tem que ir lá selecionar o período. Isso, primeiro, tem que entrar no ECAC. Já é um BO. Aí depois você tem que ir lá selecionar o período. Depois selecionou o período, ou você pode selecionar pelo código da Receita do Tributo. Você tem que ir lá, pegar, colar, somar. Sim. E são vários débitos, né, que a gente baixa hoje. Cada um era uma operação, você tinha que selecionar cada um. Entrar, às vezes tem comprovantes também que você não pode simplesmente baixar ele. O ECAC não permite, tem que tirar um printzinho da tela para ter salvo essa informação. Ou até mesmo, para facilitar ainda mais, o robô ele copia a informação e cola numa planilha. Que daí é muito mais fácil de você fazer o filtro, analisar o que está, por exemplo, o de acompanhamento das compensações de ofício. E vai ter lá, vai ter o status. Fundamental. Depois eu explico pro pessoal o BO aqui. Vai ter o status de como está essa compensação, né? A gente protocolou, como que ela está agora. Então, não precisa pegar imagem a imagem. Vai lá, colando numa planilha, você filtra todas as que estão em andamento. Não sei exatamente os nomes lá, mas digamos que seja em andamento, protocolada, concluída, essas coisas, você pode fazer o filtro muito mais fácil. Então, com o robô. E claro, como eu falo, essa parte é humana, né? A parte de analisar. Que é para isso que a gente está direcionando as pessoas, para análise, e não para o clique. Né? A gente está substituindo os cliques. Então, os documentos, o robô levanta. Os cliques, o robô fez. A análise é humana. É humana para não ter possibilidade de erro. Né? E quem sabe daqui a um tempo a gente possa mesclar as duas. Acho que a melhor solução talvez é mesclar as duas coisas. A lógica computacional, né? A redução ali, o desempenho computacional com a análise humana, o raciocínio humano, aquele toque ali de acontecer alguma coisa diferente, o humano vai saber como agir. A máquina, ela foi programada, no caso do script, né? que o Giovanni usa também, ela foi programada para aquilo. Então, se ela achar alguma coisa diferente daquilo, ela vai bugar, né? Usando a palavra mais comum. Ela vai dar erro. Então, o humano vem para isso, vem para corrigir, para acompanhar ela durante esse processo, né? Legal. Temos também a gente está aqui na Save, né? Está montando o setor contábil agora, né? O setor de contabilidade. Então, a gente já está vendo automações exclusivamente para esse setor também. Setor do direito, né? Advocacia, a contabilidade. Então, a gente está vendo que não só na recuperação tributária o que pode ser automatizado, e sim para escritórios quase que em geral, sim, assim, de contabilidade e advocacia. Quem sabe daqui a um tempo a gente tenha soluções para esses setores também. E o Simples Nacional, por exemplo, também é uma coisa que a gente está praticamente também fazendo ele completamente ali, né, via robotização. Então são coisas que a gente está trabalhando pro futuro. E
a tecnologia a gente não sabe. Às vezes, possivelmente, em 2025 tem coisas que a gente não sabe que vai ter. É algo que já vai ser possível. se atualiza muito rápido, né? muito rápido. Muda. Então tá todo dia em constante evolução e tem que estar se atualizando no mercado para... Em 2022, quando a gente começou lá, dezembro de 2022, novembro, a gente não pensava que era possível fazer isso, né? O que a gente faz hoje, essa automação das coisas, né? E hoje a gente está aí. Você pensava que poderia chegar nesse nível Não. de Assim, não pensava, mas sempre nós tínhamos essa... Conversávamos, né? Lembra quando eu ia lá na Praça Brad? Poxa, nós tínhamos que ter, né? Depois do terceiro show vinha as ideias mais inovadoras. Cara, nós temos que ter um sistema, nós temos que dominar o mundo. O Recuperatec surgiu, pra quem não sabe, surgiu mais ou menos assim. Foi, né? Eu lembro, você e o Gilberto lá na Praça Brad, no quarto chopp de 500 ml. Sim. E Né? aí a gente falou, vamos fazer um sistema. A gente tem dificuldade de... A gente pode oferecer para os alunos, para nós mesmos, vamos fazer um sistema nosso. Foi assim que surgiu. Exato. E surgiu, e além disso também, por conta do seguinte, era muito frustrante para nós saber que o aluno ingressava e que a ferramenta que inclusive nós usávamos e que nós entendemos que era uma das melhores, ela era muito cara. Era tipo completa R$5.000. Então é difícil você entrar num curso sem ter fechamento e pagar R$5.000 por mês num sistema. Isso eu confesso que me frustrava demais. Uma carteira de 2 clientes do Simples Nacional por mês, você não consegue pagar um sistema. Não consegue. E aí o Recuperatex ele veio com essa ideia de, poxa, vamos entregar tudo, porque na nossa mão nós temos o controle e um preço extremamente acessível. Não é nem 5% disso, acho que nem chega. E, cara, era um projeto de 5 anos. Foi que nem a conversa que nós tivemos ontem com o Giovanni. Giovanni veio com a ideia para 2. Eu falei, amanhã, entendeu? E aí, não. Tivemos que fazer em 6 meses. E ele tem em constante evolução. Então, o Recuperatex é um sistema nosso que nós utilizamos e que nós disponibilizamos, inclusive para quem é aluno, cara, tem 3 meses grátis. É tipo assim, cara, usa, fecha o contrato. É literalmente para cumprir o nosso propósito de gerar prosperidade, ajudar pessoas. E agora falando como CEO do negócio, né, que é uma determinação, cara, nossa empresa cada vez tem que ser mais tecnológica. Essa conversa que nós tivemos aqui, para vocês terem uma ideia, substituiu pessoas? Não substituiu pessoas. É como o Alisson veio falando. Não roubou o emprego de ninguém. Ninguém foi demitido. Por isso, as pessoas foram realocadas. Nós entendemos que as pessoas devem ser analistas. E atividades repetitivas que não exigem um raciocínio intelectual tão grande, elas devem ser automatizadas. E isso para nós tem gerado um resultado muito grande. Eu não ouso dizer, porque eu tenho certeza, ano que vem, o time do Alisson, ele para remuneração variável, que aqui na Save ela chega a 18 salários e eu quero que ano que vem chegue a 20, vocês têm as metas de automatização. Então o departamento de tecnologia ele tem uma quantidade de meta de melhoria, automatização, inovação, para poder atingir lá o rating para ter a remuneração variável que ela é fechada trimestralmente. E ano que vem, do que nós temos e para o que nós temos como meta é, no mínimo, aumentar em 30% a lucratividade do negócio. E nós vamos conseguir. Porque a automatização substituiu pessoas, então eu preciso menos de pessoas nesse departamento e eu realoco para lá. Eu ganho tempo é dinheiro, eu reduzo o custo operacional e eu ganho mais volume. É por isso que nós crescemos tanto. É por isso que nós não deixamos de crescer e de dobrar a cada ano. Eu consigo automatizar o comercial, nós não falamos, tem muito mais coisas aí, só que o tempo ele é exíguo. Nós automatizamos etapas comerciais que eu tenho, por exemplo, lá no time de gestão de passivo fiscal, uma lista infinita todo dia sendo gerado. Os caras têm leads infinitos. Eu tenho o robô fazendo agendamento, no qual eu tenho muitas vezes que travar o robô e aí o Giovanni vai trabalhar em como eu resolvo isso com tecnologia, por exemplo. É o que nós já saímos daqui com essa missão. Então são várias
São várias questões que tornam o nosso negócio muito mais sustentável, tornam o nosso negócio mais lucrativo, tornam o nosso negócio mais eficiente e tornam o nosso negócio mais rápido no seu crescimento. E nós não estamos defendendo aqui, pessoal, que as máquinas irão substituir as pessoas. Muito pelo contrário, elas estão aqui para melhorar a vida das pessoas e tornar o trabalho muito mais analítico e técnico do que ele era. Poxa, ficar 8 horas baixando arquivo é chato demais e não tem outra palavra que consiga elucidar com mais precisão. Agora essa pessoa, eu tiro ela e jogo ela lá no diagnóstico. Ela vai receber um diagnóstico pronto e ela vai conferir, ela vai analisar. Porra, ela deixa de ser um apertador de botão para ser um analista. Isso impacta tanto na percepção dela de valor dentro do negócio, quanto num negócio muito mais dinâmico e quanto na remuneração. Ela vai ganhar mais por isso. Antes de eu concluir, pessoal, que nós estamos no horário, eu quero ler um pouquinho aqui para interagir com o pessoal. Tihai, alguma consideração? Teixe? Não, que agora no final da live o microfone do Giovanni tá funcionando. Não, é sempre assim. Olha a tecnologia aí. Fala aí, Giovanni. Não, agora tá... Canta uma música agora, vai. Aproveita que o microfone tá aí. Vai lá, vai lá. Não, já Aqui. fiz um nível muito grande, já me trouxe até aqui. Agora vamos parar um pouquinho. Canta aquela. Aquela. Pega o violão lá, Tihai. Vamos lá. A Marcos e Adriano. Pega ali, ó. É o Marcos e Adriano. Marcos e Adriano, uma piada. Pessoal, vai lá no YouTube, digita Marcos e Adriano. Eu era o segundo. Porque tem uma dupla chamada Marcos e Adriano. Uma dupla sertaneja. Inclusive, nós estávamos ouvindo antes aqui. E agora já sou... depende da pesquisa, eu já venho antes que eles. Tá? Tu viu aquela? Modão, cara. Modão chonado. Aquele sertanejo década de 90, né? Sofrido, gritado. Bem na nossa época. Época de ouro. Deixa eu ver aqui os comentários. Quem colocou aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O pessoal agradecendo. Poxa, hoje não deu tempo, pessoal, de cumprimentar. Nós tínhamos mais pessoas aqui. Mas agradecer a presença de todo mundo que ingressou. Deixa eu ver aqui. Amanda colocou: nunca se conformou em fazer as coisas na mão. Parabéns pelo trabalho fora da caixa. Legal, isso aí. Isso aí. Sempre esse espírito que é geral de não se conformar que nada pode ser melhorado. É parte da nossa cultura. E vamos lá. Aqui, ó, Maria Leite comentou: o nome não deveria ser Sofia, deveria ser Marcos. Da inteligência. Não, legal, Maria. É que Sofia, ela é muito mais agradável, ela é muito mais simpática que eu, inclusive, e muito mais bonita. Tanto a Sofia quanto a Maria são mulheres extremamente bonitas, tá, pessoal? Mas não se empolguem, elas são comprometidas. Uma namora uma máquina de passar roupa e a outra namora uma fritadeira. Então não se emocione. Inclusive, tá? Se tentarem dar em cima dela, ela vai dar um não na cara, assim, ela não vai deixar. É, isso aí. Falando nisso, o Thiago fez um comentário aqui. Deixa eu ver. Me ajudem aí. Ó, o Thiago, nosso parceiro Thiago Moreira. Como não se apaixonar por alguém inteligente que só diz o que você quer ouvir? Sofia. Sofia. Vocês têm que tomar cuidado com isso aí, hein? Vocês têm que tomar cuidado, tá? Vocês têm que... Olha só. Agora o microfone do Marcos que está ruim. Melhorou? É antigo? Então tá. Vamos lá, o Ricardo colocou aqui. Doutor, zelando pelo princípio da isonomia. Já começou no juridiquês. Posso saber que aí, ó. Lá vem. Já começou, ó. Data máxima vênia. Ricardo, princípio da isonomia. Gostaria de pleitear acesso ao Recuperatex a uns inscritos na formação do início do ano. Meu caso. Pelo período de 2 meses, como oferecidos aos mais recentes. Olha, da minha parte tá tudo certo. A pessoa que tu tem que convencer é o diretor Tigrinho e o Alisson. Convenceu eles, pra mim tá tudo certo. Pra mim tá aprovado, tá? Faz sentido. Minha agenda não está cheia quanto gostaria. Então, em breve isso daí vai pro mercado e vai ajudar bastante o pessoal a... Doutor, só do Ricardo, imagina quanta gente não vai entrar com essa ação que ele entrou. É isso aí.
O pessoal já vai começar a mandar um WhatsApp pro Ricardo. MS coletivo. Todo mundo mandando mensagem pro Ricardo. Ô, doutor, tu que vai entrar com a ação do Recupera, a ação da isonomia dos alunos. A Fátima. Parceiro tem condições diferenciadas para adquirir o Recupera Táxi? Tem, pessoal. Tem. Aqui tudo é diferenciado. Depois de 3 chopp, vem tudo aí. É isso aí, pessoal. Mostra o layout. Nós íamos mostrar, Caio, algumas automações e tudo mais, só que ficaria um pouco travado, porque nesse formato de podcast é arriscado colocar vídeos e tudo mais. Tu viu que, cara, tem que mostrar os bastidores aqui. Gabriel, depois tu mostra os bastidores, faz um story e mostra. São muitos equipamentos, muitas câmeras e uma probabilidade muito grande de alguma coisa dar errado, tá? Então, nós preferimos falar e depois, quem quiser conhecer mais sobre isso, nós vamos fechar, pode entrar em contato que nós agendamos uma apresentação. Então, isso é bem tranquilo. Tem a página no Insta lá que o pessoal pode falar ou no Insta ou no WhatsApp também. Coloca nos comentários, Teixe, por gentileza. Uma apresentação, uma demonstração. E a gente também tá planejando fazer alguns lançamentos também nesse estilo, mais ou menos. Ah, legal. Demonstrando a plataforma. Legal. Manda um oi lá pra Sofia que ela vai marcar a sua reunião. É a Sofia que marca pro Recupera Sofia também? Pode ser, a Sofia trabalha, hein? Ela tá em todas as frentes. Ela tá em todas as frentes comerciais. Mulher trabalha. E aí nós optamos em não trazer. O que eu quero que fique como grande legado desse bate-papo, que nós já estamos nos encaminhando. Áudio bom, imagem ruim. Veio aqui um comentário. Eu não sei, pra mim aqui a imagem não tá... Tá. Tá bem. Assim, eu até mandei pro Beto, tá bem chiado aqui. Não é o padrão da nossa. Você pode olhar parceria contábil, eu não sei teu nome, mas pode olhar os demais, não é o nosso padrão. E o que eu quero que saia com o legado dessa aula é o seguinte: a importância da tecnologia aliada ao negócio para crescer, para ser sustentável, para ser lucrativo. É fundamental, é indispensável. Há várias hoje ferramentas que são até gratuitas, que ajudam no dia a dia. ChatGPT, tem várias tecnologias que você pode utilizar. Nós trouxemos aqui para a nossa conversa o que nós fizemos. E que, inclusive, tudo que nós estamos fazendo vai ser disponibilizado para aluno, para parceiro, para quem quiser adquirir, porque tudo que nós fazemos não é para nós. É para que todo mundo consiga também gerar e ter os mesmos resultados que nós. Nosso princípio, todo mundo conhece, é um princípio do ganha-ganha. É um princípio do que o conhecimento ele tem valor na medida que você compartilha com as pessoas, não que você retém. Então, nada que nós fazemos, nós não levamos para o mercado. Não temos nenhum tipo de ressalva ou de reserva em deter aí o ativo intelectual. Tudo que nós fizemos é para ser replicado, para ser utilizado. Legal? Pessoal, eu vou encerrar. Alisson, obrigado pela participação. Agradeço pela oportunidade. O pessoal também está assistindo. Muito obrigado. Legal. Giovanni, gostou? Muito obrigado aí pela presença. Foi a tua primeira vez? Minha primeira vez. Vai ser inesquecível? Desculpa o nervosismo aí. Não teve nervosismo nenhum. Só o teu microfone, ainda mais do Giovanni. A primeira do Giovanni, o microfone deu pifa. Vários problemas, viu, sininho. A minha voz quase tá falhando também. Eu tô com uma rinite aí, peço desculpas. O Alisson saiu, pessoal, antes de nós iniciarmos. E ele não voltava. Eu falei, cara, eu acho que o Alisson fingiu um desmaio simultâneo. Eu fui lá tentar recuperar minha voz. Mas eu acho que foi legal. A ideia era o pessoal entender o que nós fizemos, da onde estávamos, que é fundamental, porque essa perspectiva de que, cara, eu tô muito atrás, ela não é real, você consegue recuperar. E tudo que nós estamos fazendo, e o tanto de dinheiro que nós investimos, tanto de tempo que nós investimos, o tanto de estresse que foi gerado, de situações que nos deixaram desconfortáveis e tudo mais, para chegar numa situação pronta. E as pessoas vão poder usar isso também. Então, por mais que você não esteja tão à frente na tecnologia, você pode acessar as nossas e estar no mesmo patamar, por exemplo. Legal, Giovanni? Obrigado. De bola, obrigadão. Legal.
Obrigado. oportunidade. Tamo junto. Obrigado, Teixe. Obrigado, Tihai. Obrigado, Gabriel. Queridos, obrigado. Vocês que estiveram aqui conosco, Papo Estrategista, toda terça-feira às 9 horas nós estamos aqui. Lembrando, você que não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilha. Terça-feira que vem estamos aqui 9 horas ao vivo e a cores. Quinta-feira, às 16 horas, horário de Brasília, nós temos a comunidade da Reforma Tributária, que é outro negócio. Lá nós só falamos sobre reforma. Como você se diferenciar, como você estar por dentro daquilo que eu entendo e venho falando desde 2021 aqui nas redes sociais. Eu não existia nas redes sociais antes de 2021, por isso que eu falo 2021, mas nos bastidores há muito mais tempo que a reforma tributária é a grande oportunidade. A reforma tributária é a tese do milênio, mas você precisa estar preparado, você precisa conhecer e você precisa entender qual é o comportamento do mercado. Nós aqui não entramos nesse mérito, mas o Recupera Tax, ele vai para a reforma tributária entendendo agora quais são as novas necessidades. Lembrando que tudo que nós temos hoje de recuperação, nós vamos trabalhar aí pelo menos mais 10, 15 anos. E mais o que está por vir. Então, o mercado tributário, se ele é o melhor mercado, ao meu ver, tanto na advocacia quanto na contabilidade, ele vai ser elevado à 10ª, à 100ª potência. Então, quinta-feira, eu disponibilizo esse meu tempo. Daquilo que eu já venho falando, então, como que eu posso ajudar mais? É criar um grupo, criar uma comunidade para nós nos ajudarmos, que é a comunidade da Reforma Tributária, quinta-feira, às 16 horas, ao vivo, aqui no Instagram, nesse canal, horário de Brasília. Meus queridos, muito obrigado, tenha uma excelente semana, que Deus te abençoe, te ilumine, que você tenha bons negócios, sabedoria, prosperidade. Quinta-feira, estamos juntos de novo, terça-feira que vem, sempre ao vivo aqui no Papo Estrategista. Tchau, tchau.